Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar de exchanges depois da vinheta. Bom, o entendimento de exchanges na essência é relativamente simples, mas nós vamos entender que não é tão simples assim quanto parece, né? Se a gente for fazer um paralelo com exchanges com relação ao que a gente tem hoje no modelo tradicional, a exchange é como se fosse um mix entre banco, entre casa de câmbio e bolsa de valores, mais ou menos como se fosse essas três coisas juntas, tá? E eu vou explicar por quê. Na moeda fiat tradicional, né, o dólar, o real, nós temos instituições separadas, controladas por entidades. Os bancos são controlados pelo Banco Central, as bolsas de valores são controladas pela CVM, a casa de câmbio tem uma série de leis e regulamentação com relação à atividade específica, e basicamente acontece assim, um banco pode ter um serviço ali de compra e venda de moedas estrangeiras, mas normalmente você tem uma singularidade entre cada um dos modelos. Na base, a exchange ela existe basicamente para você conseguir converter moeda fiduciária em algum tipo de cripto. E aí nós temos as exchanges listando N ativos diferentes. Tem exchanges que listam uma quantidade reduzida de moedas, prefere listar só as mais estáveis, como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, por aí vai. E tem outras exchanges que são mais generalistas e lista de tudo, inclusive listando NFTs e outros tipos de ativos sem ser necessariamente um token, né? Mas além disso, a exchange também ela que faz a cotação daquela moeda num par, né? Toda criptomoeda dentro de uma exchange ela é pareada a alguma coisa, então você vai ter um pouco até difícil de entender a priori, né? Quando você entra na exchange você olha lá o que é o USDT, BTC, o que é ETH, ETC e tal. Então as exchanges elas vão parear, por exemplo, Bitcoin para dólar, então vai ficar BTC barra USDC, USDT, porque nós temos várias stablecoins que são pareadas em dólar. Ou você pode ter de fato a conversão para um dólar mesmo, moeda fiat. Se você for pegar o caso das maiores exchanges como a Binance, a Coinbase e por aí vai, você consegue praticamente converter da sua moeda fiat, no caso aqui o real, para uma stablecoin qualquer e depois converter essa stablecoin para uma outra moeda internacional, seja euro, dólar e por aí vai, e você basicamente só vai pagar as taxas internas da exchange. E aí obviamente você precisa do outro lado ter uma forma de conseguir sacar essa moeda estrangeira, tendo uma conta offshore, tendo um cartão de crédito internacional, alguma coisa que aceite receber em dólar, né? Enfim. Por esse motivo que as exchanges eles são muito utilizadas para você poder fazer pagamentos internacionais. Você precisa pagar um funcionário que está em outro país, você precisa fazer uma compra que utiliza dólar e quer fazer um cartão de crédito internacional para não pagar as taxas brasileiras, né, o IOF e tal. Por mais que eu não recomendo que isso seja feito, por quê? Porque a legislação brasileira ela caracteriza esse tipo de operação que você vai fazer de transferência de moeda sem o pagamento dos impostos como evasão de divisas, que é um crime. Então você precisa declarar as operações que você faz para fora do país, né? Principalmente quando você vai fazer compra de bens e serviços, você precisa estar declarando para o governo brasileiro caso sua residência fiscal seja no Brasil. Caso sua residência fiscal seja em outro país, aí você precisa se reportar, obviamente, ao país onde você está morando ou onde você tem uma nacionalidade que você pode ter dupla cidadania e pode movimentar o seu país de fiscal para outro, né? Enfim. Mas basicamente, além disso, as exchanges ainda vão fazer a parte de trade dessas criptos, desses ativos. Então, o que seria o serviço
aqui no Brasil, por exemplo, da B3, né, da Bolsa de Valores, as exchanges também fazem. Elas fazem toda a parte de trade, compra e venda de moedas dentro dos seus sistemas. A cotação das moedas é uma coisa que me perguntam muito. Como é que eu sei que o Bitcoin vale não sei quantos $1.000? Basicamente, as maiores exchanges do mundo, elas têm uma espécie de consenso ali com relação ao preço médio, de acordo com as transações internas que cada uma delas tem, e isso gera um índice. Esse índice das maiores exchanges do mundo é que fazem o valor dos ativos. Então, quando a gente está falando que o Bitcoin vale não sei quantos $1.000, a gente está usando o índice das maiores exchanges do mundo para precificar o pareado, o par dólar Bitcoin, e assim para todas as outras moedas. Mas um fenômeno que eu acho super interessante que as exchanges trouxe, que não existe na B3, por exemplo, são os pares entre próprios ativos. É basicamente, se eu fosse falar o seguinte: quanto que seria o pareado se eu fosse pegar ações da Petrobras e trocar para ações da Vale? A gente não tem como fazer esse tipo de operação dentro de um home broker de ações, né? No home broker de ações da B3, pelo menos dos que eu utilizei, eu precisaria vender os meus ativos da Vale, por exemplo, para comprar Petrobras e vice-versa. Nas exchanges, não. Eu posso simplesmente, tendo Ethereum, comprar Bitcoin, ou de Bitcoin comprar qualquer outra moeda, e aí você tem os pares entre tokens. Então você vai ter os pares mais comuns, obviamente, são os tokens / as stablecoins, e você vai ter também alguns pares, como esse caso que eu falei do BTC ETC, ETH, BTC ETC e por aí vai. O que na prática acontece é que o sistema ele calcula, baseado nesses índices de valores, quanto que é o pareado entre o valor do Bitcoin e o valor do Ether. Se eu quiser transformar de um para outro, eu não preciso fazer uma segunda conversão, eu já posso fazer direto, é super interessante. Mas além disso, as exchanges têm outros tipos de serviços, serviços de DeFi, serviços de staking, serviços muito semelhantes ao que seria basicamente os serviços que os bancos tradicionais apresentam para a gente, que é poupança, né, alguns tipos de investimento com taxas fixas ou taxas variáveis e por aí vai. É muito semelhante a uma operação se a gente juntar esses três caras aí que eu falei, que é banco, casa de câmbio e bolsa de valores, e isso dá uma exchange. Obviamente nós temos vários tipos de exchange, e a exchange ela tem um ponto específico que precisa ser dito nesse vídeo, que é o seguinte: exchange, um banco brasileiro, por exemplo, ele precisa seguir as leis brasileiras, ele precisa estar no Brasil, ele precisa ter a tua operação que possa ser colocado na justiça em algum momento, né? Se você tiver problema com o banco, você pode acionar ele juridicamente, seguindo as leis brasileiras. Mesmo bancos de fora, internacionais, eles precisam ter sede no Brasil para poder operar aqui no Brasil, e existe uma série de regulamentações para esses bancos operarem em cada um dos países. Já as exchanges não. As exchanges elas têm, vamos dizer assim, uma área cinzenta da legislação, porque na prática as exchanges elas não têm uma interconexão direta bancária, porque normalmente elas utilizam algum gateway intermediário para receber fiduciário e sacada fiduciária. Então, por exemplo, no caso da Binance, a Binance ela não tem uma empresa no Brasil que fornece o serviço bancário de Pix. Ela tem um parceiro, que é um gateway de pagamento, que vai receber e enviar Pix, e aí esse cara que está sediado no Brasil, ele fica responsável. Se por algum momento, algum problema, como aconteceu já, a Binance tem problema com essa empresa que está fornecendo esse serviço, ele pode simplesmente parar de utilizar aquele gateway e migrar para outro, e ele não tem a necessidade de ter operação no Brasil, por mais que o governo brasileiro e vários governos do mundo tenham obrigado as exchanges a ter sede nacional. Mas, obviamente, que por se tratar de serviços de uma rede descentralizada,
o governo nunca vai conseguir ter 100% do controle que eles querem. O máximo que eles vão conseguir ter é um controle do que entra e sai de moeda fiat para dentro dessas instituições, por mais que a empresa passe, entre aspas, as correlações entre o wallet e CPFs internas. Depois que isso sai da exchange, o governo também perde o controle na grande maioria das vezes. E aí, a Binance, por exemplo, a Coinbase, tem várias outras exchanges que fornecem serviços para o mundo inteiro. E elas não possuem serviço de atendimento segue legislações nacionais. A Binance, por exemplo, é uma empresa que não está sediada no Brasil. Então ela não segue 100% das leis brasileiras. Se você tentar abrir um processo contra a Binance no governo brasileiro, você não vai conseguir, porque não existe um CNPJ da Binance Brasil. Ah, mas tem vantagens de você ter a exchange no Brasil? Eu discordo completamente dessa teoria. Eu acredito que precisa, obviamente, ter uma regulamentação, mas precisa ter uma regulamentação em cima de quem está provendo liquidez. Não em cima dos sistemas, não em cima das DeFis. É impossível o governo achar que ele vai conseguir controlar a rede das criptomoedas. Isso não vai acontecer. O máximo que você vai conseguir é ter um registro dentro do gateway de pagamento ali, quem está enviando e quem está recebendo dinheiro, quais são os CPFs e tal. Se bem que hoje em dia tudo está meio que interconectado, então o Pix acaba sabendo de certa forma que você está mandando um Pix para aquele gateway. Só que, obviamente, o gateway pode estar prestando serviço para N outras empresas, e isso meio que se perde ali. E se você for parar para olhar a razão social dessas empresas de gateway, elas são empresas de intermediação bancária. Então, o papel delas é basicamente receber o dinheiro, tira um pedacinho para elas, né, como se fosse uma comissão, e repassa o restante todo para a Binance ou para qualquer outra empresa que tá recebendo esse serviço. Enfim. E na prática ela nem precisa emitir nota nem nada do tipo, ela precisa emitir nota só do lucro que ela tiver, e se for, como normalmente esses percentuais são baixos, ela nem isso faz. Ou tem outros mecanismos jurídicos contábeis para poder declarar esses valores sem precisar emissão de nota e tudo mais. Mas na prática, a exchange, quanto maior, ela vai tendo um grande poder em vários sentidos. Ela tem um poder de, por exemplo, listar as moedas que ela bem entender e não listar moedas que ela não quer. E ela tem um poder que eu acho extremamente poderoso, que eu acho que é aí que mora a beleza das criptos, é que você não necessariamente precisa ter os ativos para você ser muito poderoso. A Binance, ela consegue ter, na prática, moedas do mundo inteiro. Isso são poucos os bancos que tem. Percebe como é que isso é complicado? Você pega o caso de um Itaú, de um Bradesco aqui no Brasil, por exemplo. Eles muito provavelmente não têm todas as moedas do mundo, ou uma grande reserva de todas as moedas do mundo. Mas a Binance tem, porque a Binance funciona na maioria dos países do mundo. Então tem pessoas o tempo todo depositando em dólar, em euro, em franco, em rublos e por aí vai, e trocando isso para criptomoedas ou para outra moeda fiat. Então acaba que ele tem uma liquidez de moedas no mundo inteiro, que é uma coisa que pouquíssimos bancos têm no mundo. Isso é uma coisa muito, muito bacana. E obviamente que o caso de você conseguir trafegar moedas de outros países de uma forma muito simples, pareadas a um token, via stablecoin e por aí vai. Quem já comprou dólar aqui no Brasil, ou quem já tentou fazer uma transferência internacional, sabe o quanto é chato você conseguir fazer isso. Muitas das vezes os bancos se negam a fazer isso, se for algum tipo de operação que o banco julga que ele não quer fazer, tipo uma operação de câmbio, de aposta e tal, não sei o que, ele fala, ó, não vou fazer isso aqui e você que se foda. E o mundo precisa utilizar hoje um sistema chamado SWIFT, que é a interligação dos bancos no mundo, que é da União Europeia. Quando você não está no SWIFT, né, como a gente tem visto aí no caso da Rússia, a Rússia foi cortado o sistema SWIFT, e aí qual é o problema disso? Ele não consegue mais fazer transferência de dólares, de euro no mundo inteiro. Mas pelas criptomoedas ele consegue fazer. Porque basicamente
cada exchange é como também se fosse um sistema Swift de certa forma. Eu acho que é até melhor do que o próprio sistema Swift, porque ele abrange uma quantidade de ativos muito maior do que simplesmente as moedas fiat. Então entendeu, deu para dar uma clareada o que é exchange. Espero que esteja ajudando você nesse entendimento. Esse ecossistema ele é bem complexo, ele tem muitas camadas ali de entendimento. E exchanges é super importante nesse processo, e eu fiz esse vídeo que eu havia comentado da BlackRock com a Coinbase, a parceria da BlackRock com a Coinbase. Então o que a gente está falando é, basicamente, a Coinbase é uma das maiores, se não a maior exchange do mundo, e a BlackRock o maior fundo de investimento do mundo, com 10 trilhões de dólares. E as duas estão se juntando para fornecer serviços de cripto para investidores institucionais. E aí vocês já estão vendo, né, aonde que eu quero chegar. Eu acho que o próximo passo aí é a BlackRock entrando como sócio da Coinbase, se já não for, né? E aí, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e a gente vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!